Olá pessoas, seja bem-vindo aqui ao canal Vitória é Nossa, ok? Também no YouTube. Bom pessoas, vamos dar início hoje a um parâmetro de quem é Deus e como Ele age, ok? Porque tudo nessa vida a gente tem aí o manual. Você compra uma máquina de lavar roupa, tem um manual. Você compra um celular, tem um manual. Você tem o ser humano, existe o manual do ser humano, né? Já até provado aí pelos cientistas, né? Na farmacologia e também na medicina. Então, é um manual do ser humano. Tem também várias obras, psiquiatria, psicólogo, psicopedagogo, tudo tem a ver com a fórmula do ser humano. Então, quer dizer, é um manual. Então, existe um manual que é um manual de Deus. É um manual que ele age dentro daquelas 4 linhas. Você vê que Bolsonaro fala muito sobre as 4 linhas. Não, temos que julgar dentro das 4 linhas. É isso. Ele não pode nem ir para a esquerda e nem para a direita, porque também não seria Deus. Entende, pessoal? Porque ele traçou normas para ele mesmo. Olha que ser magnífico. Ele criou normas para ele mesmo seguir as suas normas. Porque senão seria um tirano, seria um desvairado, né? Veria uma causa e ia defender a causa e seria injusto. Você está entendendo? Porque a maçonaria ela tem uma frase que é da maçonaria, mas porém tem a ver com a Kabbalah, que é justo e perfeito. Então quer dizer, para ele ser Deus, ele tem que ter essas 2 características principais. Ele tem que ser justo no julgamento e na sua sentença, ok? E também perfeito em suas decisões, em seus atos, em seus decretos. Esse é Deus. Se não tiver dentro desse parâmetro, não é. Por isso que ele faz, sabeis que eu sou Deus. Ele já disse isso. E sabeis que você também é um Deus, porque é uma fagulha dele que saiu. Esta fagulha dele, que é o sopro divino, que muitos não entendem o que ele fez o boneco bonitinho, colocou ali, Adão torneou, vou pôr Adão musculoso, fazer que dois, ficou igual o peitinho de mulher, então vamos diminuir assim, aí vamos pôr umas facilitadas assim, para ser o abdômen. É ele, o Criador, ele moldou todo esse avatar. O que é um avatar? No conceito Avatar, do filme Avatar, é bacana, vocês já viram aquele filme? Assistam, para que vocês entendam o que é um avatar. Porque o conceito Avatar, ele não vem de Steven Spielberg, vem da Kabbalah, e dito de passagem, Steven Spielberg é um grande judeu, um grande inicialista na Kabbalah. Pessoas, vocês não sabiam disso, né? Então, o conceito avatar já existe na eternidade. O que é um avatar? Vou te dar um exemplo mais chulo, que é um carro. Esse carro está ali parado. Você, se não estiver dirigindo o carro, ele não anda. É ou não é verdade? O carro é o avatar. Ok, pessoas? Então, veja bem, você entra no avatar, num carro, vai até certa distância e depois sai daquele carro, daquele avatar, e entra no outro avatar. Jesus, ele disse uma coisa bem clara: olha, se a casa estiver vazia, tal, estiver ali expulsa, vai todo mundo embora. Aí de repente, se ela não estiver limpa, ornada, tal, e não estiver preenchida, por quem? Por ele, pelo Espírito dele, pelas boas ações, por ser um bom doador, por estar dentro dessas situações. Ele, o mal, que é a pedra de tropeço, tá?
foi necessário, nesse sistema todo, no desenvolver do Kabbalah, vocês vão entender por que existe um mal e por que ele é Satanás, que é a tradução adversário, certo? E porque também a Torá tem ele como também um ser que vai fazer você tropeçar. Vocês estão me entendendo? Então é ele que nos faz tropeçar. E aí eu vou explicar um pouco sobre isso, se eu tiver tempo, aqui nesse vídeo aqui. Desse vídeo falando sobre Kabbalah, sobre Avatar e sobre tudo isso que envolve tudo em relação a esse ser supremo que tem um manual. Tem como a gente ler o que ele quer e como ele determinou que tinha que ser. Existe essa possibilidade. Quem conseguiu alcançar isso, pessoas? Criou-se a estrela de Davi. Eu acho que eu vou colocar ela aqui, tá? Vou dar umas 2, 3 fotos dela aqui para vocês entenderem. Essa estrela é 2 triângulos. O homem é o que, pessoas? Assim que a gente entende. O corpo, a alma e o espírito. Então, você imagine um triângulo, até vou pôr de baixo, né? O triângulo assim, corpo, alma e espírito. É ou não é verdade? Deus é o que, pessoas? Agora eu vou pôr o triângulo em pé, ó. Ele é Pai, o Filho e o Espírito Santo. Percebeu que os 2 triângulos são ajustados perfeitamente dentro, até no Arquimedes eu estou falando demais, mas é Pitágoras, né? E uma das peças dele, ele pegou o triângulo, certo? E começou a separar e viu que todas as pontas e os lados e todos os hexágonos que tem no triângulo é perfeito. Aí que está a perfeição de Deus com o homem. Então essa junção, esse avatar, essa estrela, e esse avatar, juntamente com o corpo, que é o avatar, a alma, que é o avatar, que é o espírito, que é dele que retorna para ele, entendeu, pessoas? Que é a fagulha que eu disse, certo? Está ajustada num só ser. Sereis vós todos uma só carne, um só espírito. Vocês estão me entendendo? Esse conceito avatar? Bom, eu volto, vou colocar aqui a foto aqui desse triângulo. Talvez eu entre num outro, como é que fala? Num outro estúdio para mostrar para vocês mais ou menos esse diagrama dessa estrela de Davi, ok? Que é um caso curioso, né? Salomão, Davi, quando estava... Isso é segredo, pessoas. Tem coisa da Kabbalah que você nunca vai ficar sabendo. Tem coisa da Kabbalah que você nem imagina que é, mas porque o código cabalista é um código secreto. Ele não é um código aberto. Era só para as pessoas que eram casadas, eram pessoas que já tinham filho, eram pessoas que já estavam estabilizadas moralmente, socialmente, em um parâmetro que poderia sim, nem tudo, se entranhar na Kabbalah. Que aí tem o Midrash, o Talmud, e tem os livros de Salmos, tem o Sidur, tem a própria Torá, e tem outras literaturas que o judeu, ele se inicia no Kabbalah. Volto. Pegar o meu chapéu, porque o sol que tá quente, e volto sim para continuar falando sobre o que é isso, pessoas. Esse Deus tem um manual? Tem. E se a gente entrar no manual dele e saber o jeito que ele age e agir de acordo com o que ele quer, não é o que eles inventaram aí nessas igrejas afora, não. É o que de fato o Eterno quer. A lei que ele criou e o parâmetro da ilegalidade que ele tem. Ok? Pessoas.
porque um impede o outro. E tem também uma quebra de lei, não uma quebra de lei. Ele fez uma lei, certo? E depois viu que um certo ser estava demais, então ele olhou para o certo ser e falou: ó, o ouro e a prata é minha, pronto. E agora eu vou instituir uma outra lei, porque esse ser escravizava as pessoas. Aí ele criou uma outra lei para abolir a lei de cá. Pessoas, é interessante. Eu volto para a gente falar um pouco sobre isso. Fique com umas fotinhas aí, ou talvez eu vou para o estúdio B para mostrar para vocês o que é de fato, a estrela de David, Davi, pessoas, meninos e meninas.